O Chamado da Estrada. Por Valentin Sheshikov. Por que ficar parado quando o mundo inteiro espera por você? Aos 10 anos, Machin já estava cansado de ouvir essa pergunta, sempre com o mesmo tom de reprovação, geralmente vinda da mãe. O pai, embora de temperamento mais explosivo, nunca levava as ameaças até o fim. Gritava, esbravejava, até pegava o cinturão, mas no fundo, o amor falava mais alto. Machin sabia que não era exatamente o filho modelo, teimoso aventureiro com uma sede insaciável por liberdade que deixava os pais de cabelo em pé. Mas como resistir quando a vida se apresentava como um mapa infinito, cheia de mistérios a serem descobertos, de horizontes que chamavam pelo seu nome? Naquela manhã, tudo começou como sempre. O despertador da mãe, o café da manhã apressado, a mochila escolar jogada nas costas sem muito entusiasmo. Era setembro, o sol ainda aquecia a terra com a doçura do verão que se despedia e Machin sentia o corpo vibrar com a vontade de estar em qualquer lugar, menos entre quatro paredes. Na curva que levava à escola, ele virou à esquerda, afastando-se do portão que o condenaria a mais um dia de aulas. Seu destino era outro, um esconderijo improvisado em uma obra abandonada, onde guardava seu tesouro. Uma mochila surrada com provisões roubadas da despensa, alguns trocados economizados, um canivete de presente do avô e seu maior orgulho, um suéter quente emprestado do armário de casa sem pedir permissão. Com cuidado, escalou a janela de um prédio inacabado, os 5 andares vazios, ecoando seu próprio fôlego. O lugar tinha fama de mal-assombrado entre os colegas. Mas Machin nunca havia encontrado nada além de um guarda bêbado que, ultimamente, parecia ter desistido de persegui-lo. Abriu o esconderijo, vestiu a roupa de viagem e no fundo da mochila, encontrou seu mapa, um atlas de estradas que havia resgatado durante uma arrumação forçada nos armários de livros da mãe. Ao folheá-lo, o coração disparou. Ali estavam Neftyugan, Surgut, as linhas pontilhadas, que levavam a cidades distantes como Tobolsk e Tiomenhonsk. Era como se o universo conspirasse a seu favor, como se a própria mãe, sem querer, tivesse colocado aquele atlas em suas mãos para alimentar sua paixão por viagens. Machin não tinha medo. Já havia fugido de casa antes, pegado carona com estranhos, dormido em estações de trem e até se perdido no meio do nada, confiante de que o mundo era mais gentil do que pintavam. Lembrava-se dos olhos cansados da mãe, sempre repetindo a mesma pergunta: e quem vai estudar por você? Ele prometia, mentia, inventava lições feitas só para ganhar tempo. Claro que fiz, respondia, cruzando os dedos atrás das costas, enquanto pensava. 30 alunos na sala, um a menos não faz diferença. Sorriu ao lembrar. O cheiro de cimento úmido e poeira o incomodava, mas não havia tempo a perder. Marcou no mapa a rota com um lápis escolar, de Neftyugan até Petiak, o primeiro trecho de uma jornada que poderia durar dias, quem sabe semanas. Deixou a mochila da escola no lugar do esconderijo, coberta por alguns galhos. Depois eu pego, pensou, embora soubesse que uma vez na estrada, pouco importaria o que ficava para trás. Experiência, ele tinha de sobra. No verão passado, aos 9 anos, havia pulado em um vagão de trem cheio de areia em Petiak e chegado até Tons, trocando de composição como um veterano, guiando-se por mapas ferroviários. Antes disso, fora até Barnaul, sonhando com as montanhas do Ural, mas acabará conhecendo o Altai. E não se arrependeu. Uma vez, um motorista o deixará à própria sorte a 50 quilômetros de Gorno-Altais, no meio da noite. Desorientado, encontrou abrigo em um galpão iluminado onde uma comunidade de trabalhadores chineses o acolheu, com um prato de macarrão, um jogo de dominó e um lugar para dormir. Na manhã seguinte, o mais velho do grupo, um homem chamado Vânia, ou melhor, Van Bacqua, deu-lhe um conselho sério, acompanhado de um tapinha nas costas. Vá para casa, Machin. Aventureiro nato, ele não se contentava só com viagens. Certa vez, invadiu a área de uma usina térmica, obcecado pelas chaminés que cuspiam fumaça preta no céu. Preciso ver de cima, pensou. Escalou o muro, subiu pela escada de incêndio e começou a trepar pela estrutura metálica. Foi quando ouviu o grito: ei garoto, você tá louco? Um homem, talvez um segurança, talvez um operário, correu atrás dele, xingando-o, ameaçando, mas sem coragem de agarrá-lo com medo de que Machin caísse. O medo do desconhecido só alimentava sua determinação. Chegando ao topo, porém a realidade bateu. E agora? A descida foi acompanhada de uma surra merecida e uma bronca que ecoaria por dias. Criança idiota, quer matar todo mundo. De susto,
berrou o homem, sacudindo-o pelos braços. Pior foi quando a polícia apareceu, atraída pelo alvoroço, seguida de uma equipe de televisão local, ávida por qualquer notícia em uma cidade onde nada acontecia. Machine sorriu ao lembrar. O mundo era grande, cheio de perigos e gentilezas inesperadas. E ele, com seus 10 anos e uma mochila nas costas, estava pronto para enfrentá-lo mais uma vez. O destino de Machine foi selado em questão de horas. A polícia rapidamente descobriu quem ele era, nome completo, endereço, sobrenome, e reviraram sua mochila escolar como se procurassem um mapa do tesouro. Entre cadernos amassados e uma maçã meio podre, encontraram o diário, aquele que guardava anotações sobre ventos, alturas e a resistência do metal das tubulações. Não demorou para que arrastassem seu pai até a caldeira, recém-chegado de uma viagem de trabalho. O homem ainda carregava a pasta de couro e o cansaço nos olhos quando se viu no meio daquele circo, câmeras policiais de braços cruzados e um filho que mais uma vez havia transformado a rotina cinzenta da cidade em notícia. O interrogatório foi curto e grosso. Para Machine, uma mistura de encenação e tédio. Ele já conhecia aquelas perguntas de cor. Por que subiu? Quis ver a cidade de cima. Não tinha medo? Medo de quê? Seu pai, por outro lado, suava em bicas enquanto tentava explicar ao mundo que não era um pai negligente, que sim tomaria providências, como se providências pudessem domar um menino que já havia medido forças com a gravidade e ganhado. Multas foram aplicadas, ameaças de fichá-lo na sala das crianças problemáticas foram jogadas no ar como confetes em um funeral. Então o grande final. A entrevista ao vivo para a Intelcom, o canal local que vivia de notícias sobre gatos presos em árvores e incêndios em lixeiras. Machine, com a naturalidade de quem comentava o tempo, declarou que só queria ver a chaminé de perto. Seu pai, esgotado, apenas levantou as mãos em rendição. O que eu posso fazer? Ele adora essas aventuras. A gente tenta, mas as medidas foram tomadas na mesma hora, ou pelo menos foi o que disseram. O que importava é que na manhã seguinte, Machine era uma lenda no pátio da escola. Os mais velhos o cumprimentavam com socos amigáveis no ombro, as meninas cochichavam que ele era doido, mas doido legal. E o timing não poderia ser melhor. Seu pai estava, mais uma vez, em viagem a trabalho. O ar cheirava a sol, aqueles últimos dias quentes antes que o norte se afogasse nas chuvas outonais. Poderia até ir à escola, pensou, torcendo o nariz, como se tivesse mordido um limão azedo. Escola. A palavra soava como uma sentença. Depois do incidente da caldeira e da primeira fuga de casa que terminou com ele dormindo numa cabana de pesca abandonada, o haviam condenado a sessões com a psicóloga escolar. Desenhe sua família. Desenhe uma árvore. Desenhe sua casa. Ele desenhou. E então a mulher, com aquele sorriso de quem acabará de descobrir a cura para o câncer, sentenciou. Machine sofre violência doméstica. Risos abafados ecoaram em sua cabeça. Violência? Seu pai sim, já lhe havia dado umas palmadas na nuca quando merecia, como aquele dia em que quebrou a janela do vizinho com uma bola de beisebol improvisada. Mas violência? Seus pais o amavam, e ele os amava de volta, mesmo quando sua mãe o perseguia pela casa com uma chinela na mão, xingando em 3 línguas diferentes. Que absurdo, resmungou, chutando uma pedra pelo caminho. Chegou a hora de ir embora. Com a mochila nas costas, Machine escorregou pela mesma janela por onde havia entrado. O ar frio da manhã beijou seu rosto, e ele respirou fundo, como se estivesse enchendo os pulmões de liberdade. Caminhou em direção ao beco que levava ao microdistrito, onde a estrada de contorno serpenteava para fora da cidade. Foi então que ouviu a voz grave atrás de si. Ei, Luvrov. Machine. Ele se virou devagar, como se já soubesse o que encontraria. E lá estava, o Trudovic, o professor de trabalhos manuais, meio debruçado na janela de um lada branco, com aquele olhar de quem acabará de ganhar na loteria, ou de quem tinha acabado de perder o último fio de paciência. Que diabos, pensou Machine, cuspindo no chão. Já era quase hora do segundo tempo de aula. O que aquele homem fazia ali, patrulhando as ruas como um cão de guarda, em vez de estar na escola ensinando adolescentes a martelar pregos tortos? O que você ainda faz aqui fora? Perguntou Trudovic, os olhos fixos no rucksack de Machine. Para onde está indo? Machine sentiu o peso da mochila nas costas como se fosse uma prova de crime. Pensou rápido, demasiado rápido.
Boa tarde, Yuri Anatolievich, disse, apontando vagamente para os fundos de um galpão. Eu estava com meu pai. Fomos pescar ontem, passamos a noite no lago. Ele ficou no carro, arrumando as coisas no porta-malas. O professor arqueou uma sobrancelha, divertido com a mentira descarada. Depois, como se estivesse saboreando um bom vinho, balançou a cabeça. Certo. E quando você volta para a aula? Machin não esperava por isso. As palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. Daqui a 3 dias, acho. 3 dias? Yuri Anatolievich saiu do carro, cruzando os braços. De onde? Exatamente? Do camelo, solou Machin, já se afastando. Espere aí, seu. O grito do professor se perdeu no vento quando Machin disparou pelo beco, os pés batendo no asfalto como se o chão estivesse em chamas. Ele não olhou para trás. Não até chegar aos fundos de um prédio de 5 andares. Ofegante, o coração martelando contra as costelas. Ele não vai contar nada, tentou se convencer. Ou se contar, azar o meu. Afinal, ele sempre voltava. Sempre. Desta vez, no entanto, algo coçava por dentro, uma dúvida teimosa. E se contar? Machin sacudiu a cabeça. Que conte. Vou sumir por uns dias, me divertir, e quando voltar? Bem, aí eu me comporto. Por um tempo. Saiu para a estrada de contorno e observou o fluxo de carros. Levou a mão ao alto. O gesto universal, leva aí? Era uma regra não escrita daquelas terras. Ninguém deixava um Zemiak, um conterrâneo, na mão. Em menos de 5 minutos, uma gazelle amarela reduziu a velocidade ao lado dele. Machin pulou no estribo, abriu a porta e se acomodou no banco como se fosse o dono do veículo. O motorista, um homem ruivo de rosto queimado pelo sol, olhou-o de esguelha. Tá indo pra onde, garoto? Machin sorriu, ajustando a mochila entre os pés. Pra Noyabrsk. Você passa por lá? O homem assentiu, ligou a marcha e acelerou. Depois acendeu um cigarro e ofereceu o maço. Machin pegou um sem cerimônia, acendeu com a ponta do cigarro do motorista e soltou a fumaça pelo nariz. Desde quando você fuma, hein? O homem riu, tossindo em seguida. Com essa carinha de anjo. Desde criança, respondeu Machin, soprando anéis de fumaça para o teto do carro. O motorista balançou a cabeça, entre impressionado e resignado. E seus pais? Deixam? Machin não respondeu. Não havia resposta que valesse a pena. O homem parou num posto de gasolina sujo, com um letreiro desbotado que anunciava Café Svetlana. Desceu, dizendo que ia comprar água e comer algo e lançou um olhar desconfiado para Machin. Vem comigo se quiser. Não, tudo bem. Vou ficar aqui, disse Machin, já calculando a rota de fuga. O motorista hesitou, depois pegou a carteira de cigarro da painel e guardou no bolso. Esperto, o moleque, pensou Machin, observando-o entrar no café. Esperou. Exatamente 7 minutos antes de pular do carro e se misturar ao movimento da estrada. Em menos de 10, já estava agachado na carroceria de um Kamaz apertado, entre sacos de cimento, enquanto o veículo ganhava velocidade. O vento batia em seu rosto e ele riu baixo. Ninguém segura Machin Luvrov. Nem psicólogos, nem professores, nem pais preocupados. O mundo era grande demais para caber entre 4 paredes. E ele, com 10 anos e um coração cheio de planos, estava apenas começando. Um solavanco seco sacudiu a carroceria, sinal de que o trem havia engatado. 20 minutos depois, entre nuvens que se esticavam como algodão úmido, Machin adormeceu. O ritmo hipnótico das rodas sobre os trilhos o levou de volta para casa, ou melhor, para o pesadelo que sua casa havia se tornado. No sonho, a mãe primeiro sorria, aliviada por vê-lo partir, mas logo o sorriso se transformava em grito, que ele enlouquecia com suas escapadas, que mal tinham conseguido empurrá-lo para o 4º ano, que se repetisse de série, ela mesma o mandaria para algum tio-avô. Perdido em Demianka, um buraco no meio do nada. Então apareceu o pai. Os olhos negros perfuravam como brocas, o cinturão balançava na mão e de repente, com uma voz robótica e feminina, saía daquela boca uma palavra que o arrancou do sono como um gancho. Demianka. Machin sentou-se de golpe, arrepiado pelo frio da noite que já se instalava. Bocejou, puxou debaixo do corpo a jaqueta surrada e vestiu-a com movimentos rápidos. Arrastou-se até a borda do vagão e espiou. Onde diabos estou? A resposta veio antes que terminasse o pensamento. Um anúncio metálico ecoou na estação, partida com destino a Demianka. Ele riu, incrédulo. O universo tinha senso de humor. Desceu para o cascalho, sentou-se na areia fria e puxou do mochila o atlas de estradas, seu mapa do tesouro.
Embora fosse um guia rodoviário, as linhas férreas, que coincidiam com as rodovias, estavam marcadas. Riscou um fósforo. A escuridão. No norte chegava cedo em outubro. 500 quilômetros. Não era pouco para um garoto de 10 anos, mas também não era nada para Machin Luvrov. Ao longe, vozes grossas e o som de um martelo batendo em um eixo. Ei, Ignat, sobe aí e dá uma olhada. Parece que tem uma cabeça espiando por cima do vagão. Outra voz mais grave. Esses malditos caroneiros de trem dá uma checada, ou eu que subo, mas, com essa hérnia só se for para não deixar o vagão vazio depois da bebedeira. Machin não esperou mais. Empurrou o Atlas para dentro da mochila, jogou-a para o outro lado do vagão e pulou. Rastejou sob os trilhos, ouvindo as discussões acima. Talian, você tá pirado? Que cabeça, que caroneiro. Sua cabeça é que precisa de conserto, senão a ressaca vai te matar. Machin já estava longe, agachado no cais da estação quando analisou melhor o Atlas. Demianka ficava a mais de 500 quilômetros de casa, mas era um lugar morto. Uma Xangakai, como diria seu pai, onde arrumar carona seria como tentar pescar num deserto. O sol já se escondia de vez. Ele traçou mentalmente a rota, mais 100 quilômetros pelos trilhos até Komsomolskaya e Unost, depois T e de lá. Finalmente a estrada para... Mas parecia pouco. A aventura estava só começando. Por que não seguir até Omsk? Sua avó morava lá. Imaginou o rosto dela. Ao vê-lo aparecer do nada, os olhos arregalados, a boca aberta em uma chinca, que ecoaria pela casa. E depois, Cazaquistão. Na cabeça dele não existiam fronteiras nem burocracias. O mundo era uma teia de trilhos e asfalto, e se soubesse trocar de vagão, de trem, de carro na hora certa, poderia chegar até Washington. Sozinho. O que eu não vi ainda. Mas Omsk já era um bom começo. No mochila, além de comida e roupas, havia um pequeno despertador. Girou o ponteiro para 1 hora e deitou-se sobre a mochila, usando-a como travesseiro. Sono o engoliu antes que o cansaço terminasse de se instalar. Enquanto isso, em sua casa, o pai, um homem de 40 anos endurecido pelos poços de petróleo, estava sentado à mesa da cozinha, rodeado por figuras que pareciam saídas de um tribunal improvisado. O professor de trabalhos manuais, o policial do bairro, Genadievich, acho, e sua própria mãe, que alternava entre valeriana, cigarro e lágrimas jogadas pela janela entreaberta. Como eu vou saber para onde ele foi? Rosnou esmagando a bituca no cinzeiro. Da última vez, chegou até a fábrica do Kovskaya. Talvez tenha ido para lá. De novo. O policial anotava algo no caderno, cético. E os problemas em casa? Ele já deu trabalho antes. Não foi ele que armou aquele circo na caldeira da escola? Assentiu derrotado. O silêncio pesou até que o policial se levantou. Vocês vão procurar ou não? Nós é que temos que correr atrás dos seus filhos. Malcriados. Vamos procurar, ué. Pra onde mais? Resmungou, mas o professor cortou. Não brigue com o tenente, homem. Sua família é boa. Aqui moram bêbados ou o quê? Todo garoto apronta. Você não aprontava na sua idade? O policial, um pouco lento de raciocínio, insistiu. Os tempos são outros. Crianças somem aos montes e ninguém sabe onde param. Os lábios. Olhou para a mãe, que agora chorava em soluços abafados. O policial, percebendo que havia exagerado, endireitou a postura e disparou. Do corredor. Tomaremos as providências. Avisaremos os postos da GAI. Verificaremos a rota até Dukovskaya. E se foi. Tobolsk era uma cidade antiga, cheia de histórias gravadas em pedra. Machin caminhava pela alameda ao lado do Kremlin de Tobolsk, arrastando a mochila de camurça como se fosse um troféu. Eram quase 9 da noite e ninguém lhe dava atenção. Só um garoto voltando para casa. Pediu um cigarro a um tatar que passava e levou um vaza como resposta. Não que estivesse aflito por isso. Do outro lado do parque, a rodovia federal roncava, chamando por ele. O plano era simples. Se dissesse que ia para qualquer motorista, desconfiaria. Um garoto de 10 anos, sozinho, de Tobolsk, mas Machin não era bobo. Seu sangue tinha veias cossacas, como o pai sempre gabava. Ele pararia uma carona e daria o nome de uma vila qualquer a 20 quilômetros dali, algo que havia decorado no Atlas. Na sua mente, uma linha vermelha se desenhava, pontilhada por círculos: Tobolsk, Kutorbika, Baikalova, Shoshokova, Uzalka, Pokrovskaya, Dubrovnaya, Shcherba, Novoturinsk. E então, Tiaron ergueu o polegar na beira da estrada e começou a caminhar pela margem.
O norte também era implacável aqui, os carros passavam sem parar como se ele fosse invisível. A poeira subia com cada vento e o sol, agora uma brasinha no horizonte, se reduzira a um fio de luz prestes a se apagar. De repente, um ruído de pneus freando. Um farol cegou. Era uma Deviaca branca, igual a do professor de trabalhos manuais. Machin estreitou os olhos, tentando ver quem estava ao volante. O primeiro impulso foi correr para o bosquezinho próximo. Se for ele, estou ferrado, mas uma voz feminina, clara e sem ameaça, cortou o ar. Menino, você está tentando pegar carona? Pra onde vai? Ele se aproximou, espiando pelo vidro. Uma mulher sorria para ele, enquanto um homem gordo dirigia indiferente. Machin sorriu de volta, calculando. Boa noite. Preciso ir para Kutorbica. Minha tia mora lá. Vim de Tobolsk. Sua tia está doente? Perguntou a mulher, já abrindo a porta traseira. Sim, minha mãe está com ela. Meu pai está em viagem de trabalho. Não gostava de mentir sobre a família, mas às vezes não havia escolha. O carro estava quente e aconchegante. Machin tirou da mochila uma garrafa d'água e bebeu. A mulher aprovou com um aceno. Prevenido. E os seus pais? Ele franziu a testa. A pergunta doía como um dente cário. Falei. Meu pai tá trabalhando. Minha mãe tá com a tia. O motorista não disse nada, mas a mulher revirou uma bolsa e lhe estendeu um tomate. Come. Você teve sorte, garoto. Nós mesmos somos de Kutorbica. Qual o nome da sua tia? O endereço? A gente te leva até a porta. Machin mordeu o tomate com força, sujando a camiseta de sumo. Pensa, Luvrov. Pensa. A mulher já tirava um lenço de papel para ele, enquanto se virava para o marido. Colha você? Quanto tempo ainda vamos ficar nessa estrada? A mulher virou-se para o marido, impaciente enquanto os faróis cortavam a noite e revelavam, como que por encomenda, a faixa refletora de um posto policial à frente. Um guarda com bastão já sinalizava para que parassem. Excesso de velocidade. O motorista bateu com a mão no volante, praguejando baixo, apesar do corpo robusto, e começou a resmungar como uma criança apanhada em flagrante. Olia, quantas vezes eu já falei para você não mexer no volante? Agora é multa, né? Certa. A mulher franziu o senho e calou-se, enquanto Machin, assim que o carro parou no acostamento, agarrou a mochila e pulou para fora com o tomate ainda pela metade na boca, mergulhando na pequena mata à beira da estrada. Não eram os policiais que o assustavam, que cobrança fariam de um garoto? Mas a ideia de que aqueles dois seguissem direto para Kutorbica o incomodava. E a mulher, com aquele jeito insistente perguntando endereços, nomes, como se ele fosse um pacote a ser entregue. Não, obrigado. Ele alcançou a estrada principal, comeu o que restava de suas provisões e sentiu o tomate despertar nele uma fome voraz. Não, conhecia bem aquela região e não queria se demorar, mas a noite já havia caído. Para onde ir? Como seguir? O ar ainda guardava um calor tolerável, então Machin vestiu o suéter e as calças reservas da mochila, acomodando-se em uma casinha de madeira na praça de uma área residencial. Enrolou-se na jaqueta, dormiu com um sono leve, o despertador e a mochila debaixo da cabeça. Acordou cedo, ao som de duas faxineiras discutindo aos berros. Onde está a vassoura, Jafarovna? No depósito? No inferno que está. Veio a resposta ainda mais alta. No primeiro andar, debaixo da escada. Machin bocejou. Gritavam mais que qualquer despertador. Então uma janela se abriu. De repente, e uma voz masculina rugiu para o pátio. Que diabos vocês estão berrando, suas galinhas? Eu trabalho à noite. Saio agora aí. Jorro água fervente em vocês duas. As faxineiras se encolheram. Machin observava divertido, pronto para o espetáculo. Vem, vem, sai logo. Mas antes que a ameaça se concretizasse, ele se levantou, aproveitando a confusão geral, e saiu do esconderijo. Dessa vez, decidiu ir direto, de Kutorbica para Pokrovskoy ou Dubrovnoy, sem paradas desnecessárias. Era madrugada. Esperou o movimento começar, balançou-se nas gangorras de um playground vizinho, sentou-se em um banco até que os primeiros moradores saíssem para o trabalho. Então, posicionou-se na beira da estrada e começou a fazer sinal. Ei, jovem, o que está fazendo aí parado? O motorista de caminhão basculante inclinou-se para o lado do passageiro, abrindo a porta. Para onde? Dubrovnoy. Machin subiu. Tenho família lá. O carro do meu pai quebrou e preciso chegar. Entra então. O caminhão arrancou, solando fumaça preta pelo escapamento. O homem olhou para ele, notando a jaqueta resistente.
Essa braguilha de lona é das boas, hein? Machinha assentiu. Boa peça. Tem uma igual no galpão pra pesca. O motorista sorriu. Você é daqui? De Cutorbica? Outro aceno. E não é muito falante, não é? O homem riu. Fala alguma coisa, garoto, ou vou dormir no volante. Estou desde ontem ao meio-dia dirigindo sem parar. Ele mesmo falava pelos cotovelos, mas Machin decidiu corresponder. Por que tanta pressa? O motorista trintão, no máximo, tirou um maço de cigarros do bolso, acendeu um, e jogou o pacote no painel. Minha mulher teve um filho ontem. Igual a você, só que recém-nascido. Os olhos brilharam. Imagina a alegria, hein? Estou vindo direto de Dudinka sem parar. Machin esticou a mão para pegar um cigarro. Parabéns. Já pensaram no nome? O homem bateu na mão dele. O quê? Você fuma? Arremessou a bituca pela janela. Esquece isso, moleque. Vicia, e depois não sai mais. Pra quê? Deixa a boca com gosto de mijo de gato. Machin sabia bem do que ele falava. A primeira tragada sempre deixava a cabeça leve. A boca amarga, uma sede danada. Mas fumava, sim, nos fundos da escola, atrás da oficina, nos cantos do pátio. O motorista deu um tapa na própria testa, como se lembrasse de algo, fazendo Machin se tensionar. Ah, esqueci de te avisar, não vou até Dubrovnoy. Preciso parar em Kosmakova. Na entrada. Mas de lá você se vira, né? Machin relaxou. Claro. Como é seu nome, aliás? Ele olhou pela janela. Campos de taiga, clareiras entre pinheiros, manchas vermelhas. De serralhas e amarelos dos bétulas. O motorista insistiu. Ei, não ouviu? Como te chamas? Machin sacudiu a cabeça, como se acordasse. Artyom. Era o nome que usava em viagens. Ou só isso mesmo. Eu sou Igor. O homem sorriu. Tio Igor, então. Sabe, quando a minha mulher se recuperar um pouco, vou pegar ela e o pequeno e sumir para um lugar. Deu outra. Batida na testa. Como é que é o nome daquele lago? Ah, sim. Lago Yakushino. Dizem que montaram uma base turística lá. Oh, que beleza, meu filho. Todo mundo vai. Pra Sochi, pra ilhas. Eu não troco nossos lugares por nada. Machin assentia, como se entendesse. E você, garoto? Já viajou? Seus pais, o que fazem? Sem perceber, Machin se deixou levar pelo tom amigável e contou. A mãe em casa, o pai na Neftegaz trabalhando em Ugans, no campo de extração. Igor arregalou os olhos. Neste ano? Eu também já trabalhei nisso. Talvez a gente se conheça. Machin balançou o queixo, cético. Duvido. É longe. Ah, é mesmo. O homem o observou de lado, calado por um instante, como se juntasse peças. Algo não batia. À distância, as primeiras casas de Kosmakova surgiram. Igor parou o caminhão junto a um quiosque à beira da estrada e desligou o motor. Espere aqui, moleque. Vou buscar uns espetinhos. 2 pra mim, 1 pra você. Tudo bem. E pra beber? Conheço esse lugar. Só tem Pepsi decente pra você. Café é veneno puro, só pra veterano como eu. Machin sorriu. Então espetinho e Pepsi. Ele sabia que no bolso interno da mochila, guardavam dinheiro economizado. Trocos das merendas escolares, e não se preocupou. Se precisasse, pagaria. Igor demorou. Meia hora. Machin já pensava em ir embora, mas a promessa da comida o segurou no banco. Espetinho não se faz rápido. Quando o motorista voltou, trazia 2 porções fumegantes com pão e 2 latas de refrigerante. Entregou tudo pela janela e sentou-se ao volante. O que está olhando? Come, rapaz. Peguei com cebola pra você, gosta? Machin não conseguiu responder. A primeira mordida encheu sua boca de suco e sabor, uma explosão de carne e tempero que o deixou atordoado. Isso devora. Igor deu uma palmada nas suas costas. Quando eu tinha sua idade, também comia que nem um lobo. Machin engoliu em seco e arregalou os olhos quando ouviu. E aí, Max? O homem sorriu condescendente. O que travou? Pois é, você não é tão esperto quanto parece. Machin já se virava para a porta, pronto para fugir, mas ela se abriu sozinha. Policial alto em uniforme bloqueava sua saída. Olhou para Igor, depois para ele. Luvrov Machin Igorevich. Machin ergueu os olhos além do ombro do policial, e um pensamento cruzou sua mente como um relâmpago. Eles me reconheceram. Se eu empurrar a mochila agora, ele se distrairá. E então eu me jogo para fora e corro. Mas e se Igor o agarrasse pelas costas? Merda! Será que o entregaram? O policial parecia ler seus pensamentos, fixando-o com um olhar gelado. Fique quieto e nem pense em sair correndo. Tirou do
bolso uma folha impressa, examinou-a com atenção e depois esticou o braço, comparando a foto do documento com o rosto de Machim. Assim é você, moleque. Sabia que seus pais estão te procurando pela região toda de Tilmen? Antes que Machim pudesse reagir, o homem agarrou-o pela orelha e puxou-o brutalmente para fora da cabine. Igor, ao ver a cena, segurou Machim pelo braço e afastou o prato de churrasco de suas pernas. Sargento, você perdeu o juízo? Por que está puxando o garoto pela orelha? Deixe ele terminar de comer. O policial endireitou-se ofendido. Não se meta. Eu que recebi a ordem, não você. Machim entendeu tudo na hora. Enquanto Igor saía para buscar o churrasco, ele o entregará. O traidor sabia de onde ele vinha, que estava viajando sozinho, e agora o vendia. Igor desceu da cabine, contornou-a rapidamente e confrontou o policial. Solte o garoto, estou dizendo. Na academia de lixo ensinaram a arrancar orelhas, foi? O homem soltou Machim com um empurrão. O quê? O quê? Quem você chamou de lixo? Machim levou a mão à orelha ardente e recuou. Os dois começaram a discutir, trocando acusações, mas o que realmente chamou a atenção de Machim foi a porta da cabine, que Igor não fechará. O sangue latejava em suas veias. Ele agarrou a mochila, rastejou pelo banco, empurrou a porta com o ombro e rolou para fora, só ouvindo o vento nos ouvidos enquanto corria. Corre, Machim, corre! Uma hora depois, o medo já tinha se dissipado. Ele estava sentado em uma clareira no bosque, além de Kosmakova, perto da periferia de Dubrovno, comendo mirtilos colhidos ao acaso e uma lata de carne enlatada que abrirá com o canivete. Pão de centeio estava meio mofado, mas ele cortou as partes ruins e comeu até se fartar. 10 minutos depois, devorou um cheburé frio. Eles estão me procurando. Isso só podia significar uma coisa: seus pais tinham dado alarme, e até o professor de educação física devia estar envolvido. E agora? Enquanto refletia, Machim cravava o canivete no chão, arrancava-o e jogava de novo, tentando acertar uma bétula próxima, mas a lâmina só ricocheteava. Frustrado, xingou baixo e olhou ao redor antes de tirar do bolso um maço de cigarros, roubado de Igor durante a fuga. Depois da comida, um cigarro não faz mal, sentou-se em um toco, sozinho no meio do mato, fugitivo como um criminoso. Até seu rosto assumirá uma expressão de desafio. Acendeu o cigarro, deu 2 tragadas e jogou-o fora. Vou até Unsk, apareço na casa da vovó, ligo para eles e mando parar com essa busca. Era o jeito. O cansaço o dominava e sair do bosque agora não fazia sentido. Na imaginação via Dubrovno cercada por policiais armados, bloqueios nas estradas, cães farejadores no seu encalço. Ri alto e levantou o dedo do meio na direção da rodovia distante. Podem procurar à vontade, vou me divertir e apareço quando quiser. Era uma frase que ouvirá do tio, o único rebelde da família que ele admirava. Gostava de visitar sua casa, dormir lá, conversar como iguais, ouvir suas histórias cheias de palavrões e aventuras. O adrenalinado ainda borbulhava em suas veias, mas o sono era mais forte. Era quase meio-dia quando decidiu deitar. Escolheu a beira da clareira, onde a grama seca do outono formava um colchão natural, estendeu a jaqueta no chão e se acomodou. Todas as preocupações se dissiparam. Que me procurem, que me achem, o que vão fazer, afinal? O sono já pesava em suas pálpebras quando, de repente, um eco cortou o silêncio do bosque. Machim se sobressaltou. Sonolento, confundiu o grito humano com um latido de cachorro. Me cercaram. Mas o som se repetiu mais claro, mais perto. E então um choro abafado. Ele se virou de bruços, apoiou-se nas mãos e esticou o pescoço, tentando se esconder na grama. De repente, entre as árvores, surgiu um menino de uns 5 anos, ou menos, com uma jaqueta amarela que se misturava às folhas e um gorro vermelho de tricô torto na cabeça. Caminhava cambaleante, chamando: mamãe, papai. Machim percebeu na hora, o garoto se perdeu. Para não assustá-lo, assobiou baixo. Antes de se levantar, o menino parou, arregalou os olhos, mas deixou de chorar. Passou a manga suja pelo nariz. Machim aproximou-se devagar. Por que você está gritando, pequenino? Naquele momento ele se sentia o mais velho e de fato era. Afinal, era ele quem mandava naquela clareira, o fugitivo que todos procuravam. Agora aparecia aquele molengo choramingando no seu território. O menino recuou, tropeçou, e Machim o segurou pela jaqueta antes que caísse. Não sabe ficar de pé, é?
Ele examinou o garoto com um misto de irritação e curiosidade. Quem é você? Na delegacia, o sargento que havia beliscado a orelha de Machim sentava-se à mesa, bebendo água direto do garrafão. À sua frente, Igor fumava com ar de quem não se importava. E agora? O sargento bateu o garrafão na mesa. Se você não tivesse me atrapalhado lá, tudo estaria resolvido. Ele resmungou, frustrado. E agora? O chefe dele já está a caminho. Igor deu um sorriso irônico. Sempre assim com vocês. A vaca ainda não nasceu, e vocês já trazem o balde. O sargento piscou, confuso. O quê? Balde? Você está me ofendendo de novo? Igor abriu os braços como se dissesse. Você que sabe, mas a discussão foi interrompida pelo telefone, que começou a tocar. O sargento olhou para o aparelho com desdém. Igor sorriu, provocador. Atende, deve ser para te esculachar por deixar o garoto escapar. O sargento pegou o telefone, levou ao ouvido e em segundos fez uma careta, afastando-o como se queimasse. Igor ouviu cada palavra. Somol, por que não atende? O sargento, submisso, gaguejou. Quem? Estou aqui no território. Peguei agora. Ah, sim. A voz do outro lado era cortante. Enquanto você bebia suas 10 doses, o filho do chefe da administração desapareceu. Que filho? Luvrov, será? Que Luvrov, seu idiota? Você não conhece o chefe da administração? Bebe até o cérebro derreter. O sargento engoliu em seco. Mas a orientação era sobre o garoto de Neftchugansk. Um rugido animal ecoou pelo telefone, fazendo-o responder apenas sim, senhor. As ordens seguintes. Mande 2 homens da guarnição. Sua viatura está operacional? Os olhos do sargento saltavam entre Igor e o aparelho, sem entender nada. Sim. Quem? Desapareceu, afinal? Não entendi. Tem uma orientação sobre o filho do Luvrov, de Neftchugansk. A voz trovejou de novo. Esqueça isso. Agora é prioridade. O menino do chefe sumiu. Eles estavam na dacha perto da curva do Turivesile, lá do sul. A mãe está histérica, o pai cavando o chão com as mãos. Se não achar, vou te fazer comer suas próprias dragonas. Mexa-se. O sargento puxou o garrafão, bebeu um gole e quase engasgou. E os reforços? Mas a linha já estava morta. Igor, com um sorriso, sorriu com um cinismo que só a farda surrada e as noites em branco conseguem esculpir. A vida militar, cheia de surpresas. Levantou-se, ajustou o cinturão com um gesto brusco, como se a própria forma o sufocasse. As manchas vermelhas no rosto, herança do vodka barato e da pressão que não baixava há meses, pulsavam ao ritmo da sua irritação. E esse moleque que eu estava levando? Não é da sua conta, recém-saído do ovo. Agora me diz, o que faço com isso? Espero os reforços ou saio catando miúdo no mato como um cão farejador? Igor cuspiu no chão, esmagou a bituca com a bota e resmungou algo entre dentes que soou como uma mistura de praga e oração. Recrutam qualquer um hoje em dia. Dão las as dragonas, mas esquecem de dar o cérebro junto. O sargento não saiu da guarita, o que significava uma coisa só: ia ficar ali, parado como um poste, esperando ordens que nunca chegavam a tempo. Tchau, posição. Minha própria mulher deve estar parindo sozinha enquanto eu caço fantasminhas perdidos. A raiva o corrói por dentro, não só pela missão absurda, mas por ter se metido na história do filho de Luvrov. Peguei o garoto, levei, até comi com ele, e depois o entreguei como um pacote suspeito. Mas quem sou eu, afinal? E quem é esse Machim Luvrov? Um pirralho, ainda menino. Cedo demais para vagar sozinho pela Rússia nestes tempos de lobos. Sacudiu a cabeça, como se pudesse livrar-se dos pensamentos. Não, não são todos lobos. Ainda gente boa. Dirigiu-se à viatura, já esticando a mão para a maçaneta, quando uma voz frágil o interrompeu. Tio Igor. Virou-se e viu o garoto, olhos azuis descomunalmente abertos, lábios trêmulos, lágrimas escorrendo pelo rosto redondo como se alguém tivesse aberto uma torneira. O nariz vermelho e inchado soluçava entre palavras engasgadas. Meu nome é Nikituska. Tenho quase 5 anos. Eu me perdi. Machim, porque agora ele era Machim, não mais um fugitivo, mas alguém que um menino chamava de tio. Agachou-se sobre um toco negro de tempo, resto de algum desmatamento antigo. Estendeu a mão, apresentou-se com uma voz mais firme do que sentia. Eu sou Machim. E você, Nikituska, é daqui? O garoto fungou, enxugando o rosto na manga da jaqueta amarela. Balançou a cabeça, os cachos loiros colando na testa úmida.
Moro numa casa grande com mamãe, papai e Kátia. Kátia é sua irmã? Novo balançar de cabeça, desta vez com veemência. Não, é a ajudante da mamãe. Ela faz comida. Machim revirou mochila com dedos ágeis, procurando nos cantos, nas costuras, até que encontrou, colado num pedaço de tecido rasgado, um duchessa empoeirado. Liminou a bala com as unhas, oferecendo-a como um tesouro. Os olhos de Nikituska brilharam. Parou de chorar. Toma, mas não engasgue. Machim sorriu, aliviado. Quer água? O garoto aceitou tudo. A bala, a água, a mão estendida quando tropeçou numa raiz. Então, entre soluços que iam rareando, contou sua história. O quintal com torres de brinquedo, um laguito com peixes, um gato chamado Barsique. Nada que ajudasse. Nada que fizesse sentido. Puxa, Nikituska. Eu ia pro Cáucaso, sabe? E você aparece aqui bagunçando todos os meus planos. Tentou soar bravo, mas a voz falhou. Arrancou um galho seco do chão, girando entre os dedos. Como deixá-lo aqui? Como seguir viagem? Sabendo que alguém está rasgando o mundo à sua procura? O garoto segurou sua mão com força surpreendente para dedos tão pequenos. Tio Machim, não me abandona. Algo dentro dele estalou. Não era pena. Não era obrigação. Era uma memória súbita. Os olhos da própria mãe, vermelhos de chorar, o pai segurredo no peito como se o coração fosse pular para fora. Eles também me procuraram assim. E eu, idiota, nunca tinha pensado nisso. Não vou não. Apalpou a cabeça do menino, bagunçando os cachos. Vamos, Nikituska. Vamos achar seus pais. E foi então que ouviu o barulho de botas esmagando folhas secas. Virou-se e viu Igor, parado a poucos metros, com um sorriso que mais parecia uma armadilha. Maxiuka, que surpresa! E esse anjinho? Você agora se reproduz por brotamento. Ou quer? Machim corou, desviando o olhar. Achei ele no mato. Diz que se chama Nikita. Igor arregalou os olhos. Olhou para a guarita, depois para o garoto, e seu rosto mudou. A brincadeira evaporou. Espera aqui. A voz era um chicote. Não, na minha frente. Marcha. Antes que Machim pudesse protestar, Igor já pegava Nikituska no colo. Os três seguiram pela trilha, e o ar parecia mais leve, não só pelo sol de outubro aquecendo a Sibéria, mas por algo maior, algo que doía e aliviava ao mesmo tempo. Machim ajudou o garoto a pular uma poça, carregou-o quando as pernas pequenas cansaram. E a cada passo a certeza crescia, eles também me procuraram assim. Pela primeira vez entendeu. Entendeu o peso de um nome gritado no escuro. Entendeu que voltar, às vezes, é a única revolução possível. Vamos, Nikituska. Sua mãe deve estar louca de preocupação. E quando o barulho da estrada ficou mais alto, quando as luzes da viatura policial piscaram entre as árvores, Machim apertou a mão do garoto e sussurrou. Agora você vai ver. Eles vão chorar de felicidade. Igor já falava ao rádio, a voz urgente. Machim respirou fundo. Sabia o que vinha pela frente. Perguntas, papéis, talvez até algemas. Mas pela primeira vez em muito tempo, não se importava. Porque algumas coisas, como o menino de 5 anos e o amor que o esperava, do outro lado da floresta, valiam qualquer preço. A porta da pequena delegacia rangeu ao se abrir. O prédio de um só andar, com sua recepção apertada, o aquário de vidro onde deveria estar o plantonista, sempre ausente, e o gabinete do sargento Somol, exalava aquele cheiro misto de papel velho, café requentado e desinfetante barato. Igor empurrou a porta com o ombro, ainda carregando Nikita nos braços, enquanto Machim entrava atrás, os olhos fixos no chão como se medisse cada passo. Ei, Somosh! Gritou Igor, a voz ecoando pelos corredores vazios. Deixa de assobiar pelas calças e aparece. Tô te trazendo uma promoção, quem sabe até uma estrelinha extra no ombro. Do gabinete veio o barulho de uma cadeira arranhando o piso, seguido de um gemido abafado. Somol emergiu com a testa brilhante de suor, um copo de vidro grosso, pressionado contra a têmpora. O rosto vermelho denunciava que ele havia acabado de receber mais uma enxurrada de ordens por telefone, e pelo jeito nenhuma delas. Boas, Igor, cara, resmungou, espiando por cima do copo. Tô em serviço, porra. Quem é esse? Os olhos dele saltaram de Nikita, sujo de terra e mel, para Machim, parado atrás como uma sombra. Pescou 2, 3 vezes como se a cena fosse um truque de luz. O copo escorregou de sua mão e quase se estilhaçou no chão. Igor soltou uma gargalhada, jogando a cabeça para trás. Não à toa te chamam de Somol, hein? Parece peixe fora d'água, de boca aberta. Assim,
Ele deu um tapinha nas costas do sargento, que ainda engasgava com o ar. Esse aqui é Machin Luvrov. Acho que vocês já se conhecem, ele ameaçou-te denunciar na procuradoria por causa daquela história do ano passado. E esse pequeno aventureiro ergueu Nikita mais alto, fazendo balançar as perninhas. É Nikita Glagolov. Ring Abel? Somol recuou até encostar na parede, os dedos tremendo ao ajustar o cinturão. A cor sumiu de seu rosto. Filho do Glava, sussurrou, como se o nome queimasse a língua. Igor, de onde? De um camelo, ué. Igor deu de ombros, empurrando Machin para frente com um sorriso malandro. Melhor perguntar para ele. O garoto aqui é quem salvou a pátria. Pequena. O sargento engoliu em seco, os olhos saltando entre os três. De repente, como por milagre, materializou-se uma garrafa de conhaque meio vazia e um pacote de sushi. Sobre a mesa, com mãos trêmulas, serviu chá escuro em canecas esmaltadas, jogou um punhado de biscoitos no prato e, sem cerimônia, despejou um gole do álcool no próprio copo. Ofereceu a Igor, que torceu o nariz. Seu conhaque é puro veneno. Melhor eu ligar para a mulher antes que ela me declare desaparecido. Tirou o celular do bolso, mas não sem antes lançar um olhar significante para Machin. Vai, mostra pro camarada aqui onde encontrou o pequeno herói. Somol esticou um mapa amarelado pela parede, cheio de marcas de café. Machin hesitou por um segundo. Então, com um dedo, crava um ponto preciso na floresta, a alguns quilômetros da estrada. O sargento arqueou as sobrancelhas, traçando a rota com o indicador. Caralho, murmurou. Ele veio a pé daqui? 5 quilômetros de mato. Fechado? Como? Não precisou terminar a pergunta. A porta da delegacia arrebentou-se contra a parede como se atingida por um projétil. Um homem de terno desalinhado, o rosto vermelho de fúria e alívio, irrompeu no recinto com a força de um furacão. Seus olhos encontraram Nikita em meio segundo. E então ele estava ali ajoelhado, abraçando o filho com uma intensidade que parecia querer fundi-los em um só. Beijos desajeitados, palavras atropeladas, lágrimas que não davam tempo de enxugar. Nikitoka, Sinok, o Glava soluçava, as mãos tremendo ao afagar a cabeça do menino. Onde você estava, Malice? Eu ia virar esse distrito do avesso. Como se convocados pelo drama, uma equipe de televisão invadiu a delegacia atrás dele, câmeras ligadas, microfones estendidos. Dobrovna era um vilarejo minúsculo, mas uma criança perdida na floresta encontrada por um estranho? Isso era notícia quente demais para ignorar. Senhores, um comentário. Como foi o resgate? Gritava a repórter, empurrando o microfone na direção de Igor. Perguntem pro verdadeiro herói. Igor apontou para Machin, que se encolheu, desconfortável sob os holofotes. Eu só dei carona. Somol, já com 2 goles a mais de conhaque no sangue, inflou o peito como um pavão. Pois é, o rapaz aqui é um as. Cala a boca, Somol. Cortou Igor, baixo, mas firme. Ou eu conto pra todo mundo como você dormiu no plantão ontem. O sargento engoliu o resto da frase junto com outro gole. Machin, sem jeito, contou a história como ela foi, o acampamento improvisado, o choro de Nikita, a caminhada até a estrada. Até confessou sob os olhares atonitos que havia fugido de casa semanas antes, viajando de carona por cidades desconhecidas. Nikita, com a boca ainda melada, ergueu o polegar para a câmera e arrulhou. Assim que a gente passeia. O Glava riu, enxugando os olhos, enquanto a equipe de TV prometia editar o material a tempo do jornal das 22 horas. Claro, eles esqueceriam de mencionar como Nikita havia caído do quadriciclo do pai durante um passeio, detalhe que, se vazio, poderia manchar a imagem do administrador. Melhor focar no final feliz. Machin, o Glava apertou o ombro do rapaz, os olhos brilhando. Você salvou meu filho. Não tenho palavras. Igor apertou sua mão com força. Somol, já meio bêbado, prometeu ajustar uns papéis em agradecimento. Todos saíram satisfeitos, menos Machin, que se sentou em um banco de madeira, os dedos brincando com as lascas da madeira. Ele não olhava para ninguém. Só esperava. Quando o relógio marcou 21h50, a porta se abriu novamente, dessa vez com um estrondo que fez as janelas tremerem. Te mato, desgraçado. Vou te esfaquear aqui mesmo, filho da puta. Machin não se mexeu. Seu pai avançou como um touro, os punhos cerrados, o rosto roxo de raiva. Parou a centímetros dele, ofegante, como se a fúria o tivesse deixado sem ar. Pensou que eu não ia te encontrar, Sovosh? Cuspiu, a voz quebrando. Eu ia te enterrar vivo, seu ingrato.
Machim permaneceu imóvel, os olhos fixos no chão. Pai, murmurou tão baixo que quase se perdeu no silêncio. Me desculpa. O homem congelou. O ódio em seu rosto vacilou, substituído por algo mais doloroso. A decepção. Respirou fundo, como se tentasse se recompor. Desculpa, repetiu, a voz rouca. Desculpa o que, Machim? O fato de ter sumido. Como um criminoso. De ter deixado sua mãe chorando até não aguentar mais? Virou-se para Somol, que observava a cena com um sorriso bêbado. Obrigado, camarada sargento. Em casa eu cuido do resto. O sargento acenou com a cabeça, os olhos brilhando de malícia. Sem problemas. Só não o mate aqui, hein? Suja meu chão. Igor, que havia ficado para trás observando tudo, cruzou os braços. Chega, velho. Disse firme. Olha pro seu filho. De verdade. O pai de Machim virou-se confuso. O quê? Liga a TV. Igor apontou para o aparelho velho sobre a mesa. Agora. Somol, já cambaleando, plugou o cabo na tomada e sintonizou o canal local. Às 22 horas em ponto, depois de uma nota sobre uma briga de bar e a inauguração de um mercado, começou o especial O Milagre na Floresta, como o estranho salvou. Filho do administrador. O pai de Machim assistiu, a princípio incrédulo, depois com os lábios tremendo. Quando a reportagem terminou, ele se deixou cair em uma cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Meu Deus, o sussurrou. Isso é verdade? Somol riu batendo na mesa. Claro que é, seu teimoso. Seu filho aqui é um herói, e você quer bater nele? O homem olhou para Machim. De verdade dessa vez. Os olhos vermelhos, a raiva dissipada, substituída por algo que doía mais, o orgulho tardio. Machinka, chamou a voz quebrada. Pai, me desculpa. Repetiu o rapaz, levantando os olhos. Eu não vou fugir mais. Juro. O velho suspirou, passando uma mão pelo rosto. E por que fugiu, Durak? Perguntou, mais cansado do que bravo. Machim encolheu os ombros. Não sei. Só queria ver o mundo. O pai riu, uma risada rouca, cheia de coisas não ditas. Estendeu a mão e bagunçou. Cabelo do filho, como fazia quando ele era pequeno. Mundo, Sinoc, é isso aqui. Apontou para o próprio peito, depois para Machim. É quando a família está inteira, a consciência limpa, e você sabe que tem um lugar para voltar. O resto, deu de ombros, o resto espera. E foi assim que Machim voltou para casa naquela noite. Não como um fugitivo, mas como alguém que pela primeira vez entendia o peso das coisas que deixará para trás. Com o tempo ele deixou de ser o garoto que sonhava em escapar. Virou um homem que construía conhecimento, respeito, um futuro. Não por obrigação, mas porque havia descoberto uma verdade simples: o mundo não vai a lugar nenhum. E quando você tem um lar, uma família, uma terra que te chama pelo nome, bem, aí o mundo é só a cereja do bolo. Ele costumava dizer, sorrindo: eu já tenho tudo. O resto é só paisagem.